Boa noite, irmãos. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir nessa noite sobre o privilégio da palavra de Deus, o que Ele tem para nos instruir e falar conosco. Hoje à noite seria nosso culto de ceia, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, mas achamos melhor a gente poder voltar a celebrá-la quando a gente voltar no nosso culto, em comunhão na igreja, lá no templo. E então, por hora, a gente suspende e em breve continuemos a oração para que a gente possa voltar. Alguns têm me perguntado quando que deve durar esse isolamento social, esse período. E, irmãos, sinceramente, eu creio que vai demorar um tempo ainda. Pelo menos até maio. Em maio a gente vai ter um parecer dos órgãos médicos e das responsabilidades da área da saúde, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, sobre a evolução dessa pandemia. Então, a nossa Páscoa também vai ser celebrada dessa mesma maneira, os meses de abril. É um momento extremamente atípico, tenso, complicado, mas para a gente continuar firme, fiquemos em casa, continue ouvindo os profissionais da área da saúde, porque não vai ser comparado esses dias, semanas e poucos meses que a gente vai estar em casa e não se compara ao que a gente vai ter quando a gente voltar e para a gente se proteger também, para a gente não ficar doente, não infectar as pessoas, não contagiar as pessoas. Então continuemos nesse propósito, é muito difícil, mas continuemos cuidando da nossa saúde física, emocional, espiritual, das nossas famílias e aproveitando esse momento para nos fortalecermos no Senhor, como a gente viu hoje pela manhã. Então, os próximos domingos ainda serão assim. Mais informações a gente vai mandando no grupo. Qualquer dúvida pode me procurar no privado depois. E a gente vai se preparando e passando por isso da melhor maneira possível, com gratidão em nossos corações e dando glórias ao Senhor, nosso Deus. Vamos orar para que o Senhor Deus esteja nos instruindo com a sua palavra e falando aos nossos corações. Oremos. Pai, obrigado por essa noite na tua presença. Obrigado por esse domingo abençoado que o Senhor tem nos dado, Pai. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar desse período tão intenso, Pai, tão difícil, nós clamamos ao Senhor, Pai, que dê-nos, ó Pai, contentamento, gratidão e ajude-nos a passar por esse período da melhor maneira possível. Aproveitando esse momento para crescer, nos edificarmos no Senhor, Pai, buscarmos a Tua face, orarmos, jejuarmos a Deus e que a cada dia possamos crescer mais e mais no Senhor, Pai. Esteja protegendo todas as pessoas envolvidas no pelotão de frente e as pessoas mais na retaguarda e que todos eles, ó Deus, sejam usados pelo Senhor para que possamos passar por isso da melhor maneira possível, ó Pai. Ó Deus, que esse período possa passar para a gente se reunir novamente como igreja e seja como for, que o Teu nome seja glorificado. Fale conosco nessa noite. Louvamos ao Senhor e te agradecemos. Em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado e amém, Pai. Nosso texto, irmãos, na reflexão de hoje está em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. É uma passagem muito emblemática e a gente vai ler essa passagem e depois refletir sobre o que o Senhor nosso Deus tem para nós nesses dois versos. 2 Crônicas, capítulo 13, capítulo 7, versículos 13 e 14 diz o seguinte: Se eu cessar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma passagem extremamente conhecida, uma passagem do Antigo Testamento que fala muito aos nossos corações e com certeza vai ser importante para a gente refletir hoje à noite e, é claro, para esse período que a gente está vivendo. Irmãos, essa semana eu tive uma experiência interessante no ponto de vista que foi um aprendizado para mim. É algo muito bobinho, mas é algo que me deu uma aprendizagem interessante. Eu queria iniciar a mensagem de hoje falando sobre ela. Para quem não sabe, eu tenho uma cachorrinha vira-lata e ela ainda é filhote. Ela cresceu um pouco, se desenvolveu,
mas ela ainda é um filhote, né? Ela está mais forte, mais rápida, com muito mais energia. Ela cresceu um pouquinho, tem se alimentado bem, tomou todas as vacinas, então ela cresceu um pouquinho, está forte, rápida, muito espertinha. Porém, falta uma coisa nela. Ela ainda não é adulta. Ela ainda não chegou na fase adulta que um cão deve ter, deve alcançar. Então ela não tem uma certa maturidade. Acontece que num dos dias dessa semana, um carroceiro passou na rua de manhã cedo e eu acabei nem me atinando para isso, mas o carroceiro passou pela manhã e num dado momento à tarde ela aproveitou o portão aberto, saiu desse portão, foi para a rua, como os cães fazem normalmente, e ela nunca havia tido contato com esterco de cavalo. E essa primeira vez que ela teve o contato, ela acabou comendo esterco. Aqui em casa não falta água, não falta comida, não falta abrigo para ela. Ela é adotada, a gente adotou ela e a gente tem cuidado dela, então não falta nenhuma dessas coisas aqui em casa. Mas ela quis sair. E num pequeno ato de rebeldia, ela comeu esterco. Ela comeu esterco de cavalo. No dia seguinte, ela passou muito mal. Ficou bem fraquinha mesmo, deitadinha, não quis brincar, e ela teve diarreia, muita diarreia. E ela sujou a garagem toda, obviamente, dando muito trabalho pro dono dela, esse que vos fala. Eu cuidei dela, limpei a bagunça, tratei dela direitinho, dei água para ela, hidratei, alimentei e melhorou e ela tá 100%. 100% agora. Mesmo com um pouco de medo e trauma de cavalo, mas ela tá 100%. Essa pequena história ela me fez pensar em nossos atos de desobediência e estupidez. Essa pequena história me fez pensar às vezes no meu relacionamento com Deus. Deus tão amoroso comigo, tão cuidadoso comigo. E eu me lembro das vezes que eu fui rebelde com Deus. E vira e mexe eu tenho que lutar contra isso. E além dessa pequena história me fazer pensar sobre os nossos atos de desobediência, de estupidez, de sair da presença de Deus e se alimentar do que não presta lá fora, eu pensei também na disciplina de Deus e o cuidado dele para conosco. De limpar a nossa sujeira, a nossa bagunça, a lambança, a sujeira que a gente faz, mas ainda assim permitir que a gente sofra as consequências dos nossos males, né? Ela passou mal, ficou deitada, ficou amuada, ficou muito ruim. Graças a Deus o pior não aconteceu, né? E ela tá bem de novo. E Deus nos permite estar bem novamente, apesar das coisas idiotas e tolas e desobedientes e imbecis que muitas vezes, infelizmente, a gente faz. Mas, irmãos, a gente precisa acordar. E essa passagem é uma das passagens do Antigo Testamento que fala para a gente ter uma vida de rendição diante de Deus. Porque a próxima vez que ela sair, ela pode ser atropelada. A cachorrinha, no caso. Ela pode comer algo ruim e acabar morrendo. Ela não pode usar o ato de graça, misericórdia e paciência, muita paciência que eu usei com ela, para sair toda vez e comer qualquer coisa que ela achar na rua. Numa dessas pode ser tarde demais. E a gente pode pensar também, refletir nas nossas vidas, que a gente não pode ficar brincando com Deus, levando a graça de Deus de qualquer jeito. Os privilégios da palavra, da oração, a vida da igreja, a vida familiar, de qualquer jeito. A gente precisa amadurecer. E a minha esperança é que ela saia dessa fase de filhote, amadureça e seja uma cachorrinha mais tranquila. Acontece, voltando para o nosso texto, que o contexto dessa passagem de Crônicas é que Salomão, ele logo após concluir a construção do templo e fazer uma oração pública a Deus, ele vai dormir e Deus aparece para ele em sonho. E nesse sonho, o Senhor declara que ouviu a oração de Salomão e que teria algumas coisas a mais para falar
para Salomão e através de Salomão, para Salomão transmitir ao povo, tanto que está escrito nesse livro de 2 Crônicas. E Deus disse para ele essas palavras dos versículos 13 e 14 que nós lemos e que nós vamos acompanhar. A passagem é extensa, mas a gente vai se atinar só para esses 2 versículos. E o versículo 13, ele nos fala algo extremamente interessante sobre algumas tragédias e dificuldades que acontecem em nossas vidas. Versículo 13 diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer. Irmãos, mais uma vez eu friso, às vezes a gente é até repetitiva, mas se a gente for ler a palavra de Deus, a gente vai perceber que Deus ele é repetitivo. A gente precisa aprender às vezes pela repetição. Deus está no controle. E eu posso ouvir você dando um glória a Deus e um amém aí na sua casa. Mas entenda e compreenda, irmão, irmã, que realmente Deus está no controle. É Ele quem permite, inclusive, o mal acontecer. É Ele quem permite o mal no mundo, para trazer disciplina e juízo a este mundo. Né? Foi a mensagem que a gente viu hoje pela manhã. As tragédias da vida ou são consequências de pecado, ou são disciplina de Deus para nos fazer crescer. Então, quando a gente está sofrendo algo extremamente triste, uma tragédia, algo muito ruim que acontece conosco, eu falei um pouco sobre isso hoje de manhã e volto a reafirmar, as tragédias que acontecem nas nossas vidas ou são consequência dos nossos erros e dos nossos pecados, né? Como no caso de Davi com Batseba, por exemplo, a dor que ele sentiu, o sofrimento, ser chamado à responsabilidade por Natã, ter chorado a morte do primeiro filho dele com Batseba. Então isso é consequência de pecado, o sofrimento que ele teve, que ele passou, a situação dele com Absalão, com seu outro filho também. Então é um exemplo de consequência pecaminosa. Ou então, as tragédias que acontecem em nossas vidas são disciplinas de Deus para nos fazer crescer e evoluir, como no caso de Jó. Um homem reto, justo diante de Deus, mas Deus permitiu todas aquelas tragédias na vida dele para fazê-lo crescer, para fazê-lo se desenvolver. E cresceu, e desenvolveu-se. Tanto que a história dele é mundialmente conhecida como um homem de paciência e um homem de fé, apesar que teve uns momentos em que questionava e até criticava a Deus, mas no final ele disse: Senhor, eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Então, irmãos, as dificuldades e as lutas o Senhor permite em nossas vidas para crescermos e nos desenvolver. Nesse contexto aqui, no versículo 13, está dizendo principalmente em relação ao pecado do povo. Quando o povo não buscava Deus, as consequências vinham, Deus permitia o juízo, o castigo, a disciplina feroz e intensa, para que, como a gente vai ver no versículo 14, o povo se debruçasse diante de Deus e buscasse a Ele. Mas ainda antes de chegar no versículo 14, a gente pode perceber que em todos os casos, seja por consequência de pecado, ou seja pela simples disciplina de Deus para nos fazer crescer e nos desenvolvermos, em todos esses casos Ele é soberano e quer contribuir para o nosso bem. Lembrando de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que a gente precisa fazer é sempre estarmos dispostos diante de Deus para crescer. Mais abaixo a gente vai ver a palavra humildade, né? Sempre a palavra humildade recorrente na palavra do nosso Deus. E como eu disse, e venho dizendo, Deus está no controle desse momento que nós estamos passando. E nós precisamos olhar para tudo isso como juízo de Deus para o mundo. A gente sabe que o mundo precisava dar uma chacoalhada. Irmãos, eu disse no início dessa mensagem, nesse vídeo, que algumas pessoas me perguntam quanto tempo eu acho que isso vai durar. Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Mas a gente sabe que o mundo precisava de uma chacoalhada. E o mundo nunca mais vai voltar a ser como era antes. As pessoas perguntam, quando você acha que tudo vai voltar ao normal? Eu creio que nunca mais vai voltar ao normal. O mundo inteiro nunca mais será como antes. E é o momento da gente repensar. Mesmo quando a quarentena acabar, as pessoas vão ser mais higiênicas, pelo menos espera-se que sim. Como a gente viu hoje de manhã,
as pessoas vão cuidar mais da saúde, as pessoas não vão se aglomerar tanto da próxima vez, pelo menos boa parte das pessoas, e que a gente possa tirar muitas lições desse momento. Mas o nosso país, o nosso mundo, nunca mais será como era antes. E então a gente pode ver e deve ver, no meu ponto de vista, essa situação como o juízo de Deus para o mundo. E depois que tudo isso acabar, é o momento da igreja estar mais forte do que nunca, pregando, orando, dando bom testemunho, escancarando as portas de nossas igrejas para receber essas pessoas que vão querer se aglomerar de novo. E se aglomerar, muitos vão fazer festa, vão fazer muitas outras coisas, mas algumas pessoas vão realmente refletir nas coisas de Deus. E é o momento em que a igreja tem que estar pronta, preparada, firme, para ir até essas pessoas, para receber essas pessoas, para tratar essas pessoas, para cuidar dessas pessoas e para levar essa mensagem do Evangelho de Deus. Então, irmãos, é um momento agora que a gente está em quarentena, que a gente está relativamente parado, a gente não está cultuando, a gente não está exercendo os nossos ministérios no templo, mas é o momento da gente se preparar, se fortalecer física, emocional e espiritualmente, para quando tudo isso acabar, estarmos mais fortes do que nunca e levarmos essa mensagem do Senhor Deus para as pessoas. Então, a gente precisa ver tudo isso como o juízo de Deus para o mundo e oportunidade para a sua igreja crescer e evoluir. Se preparar para estar mais forte do que nunca, irmãos. Então, eu não tenho um olhar demoníaco para tudo isso que está acontecendo. E ainda se for a atuação demoníaca ou satânica no meio disso tudo, é permissão de Deus. Deus está no controle sobre todas as coisas, como foi no caso de Jó. Vai, toque em Jó, mas não tire a vida dele. Porque Deus é bom. Apesar de algumas pessoas não compreenderem como Deus é bom no meio da maldade, mas Deus é maior do que todas as coisas, inclusive do que o mal. E o mal, às vezes, é ferramenta de Deus para disciplinar e trazer juízo para o mundo e para edificar a sua igreja, irmãos. Então entendamos e compreendamos que Deus está acima de tudo, Deus está acima de todos, Deus está no controle de tudo. Amém. E glória a Deus por isso. Tendo essa mentalidade, essa percepção, a nossa concepção do mundo vai mudar. A gente vai ser contente, como o apóstolo Paulo, um dos grandes exemplos de contentamento que eu uso, de gratidão. A gente não vai estar cabisbaixo, reclamando, a gente vai fortalecer as nossas mãos e o andar vacilante, como a gente viu de manhã, irmãos. Então a mudança de perspectiva é muito importante para a gente ver que Deus está no controle de tudo que acontece. Lutemos para que nós não soframos consequências de pecados e de desobediências, como no caso da minha cachorrinha, mas quando a tragédia, a dor e a luta vier, que a gente aceite isso como disciplina de Deus, como prova, como provação para a gente passar e ser aprovado, como acontece na escola. Agora no versículo 14, a gente vai esmiuçá-lo, porque algumas palavras e expressões são extremamente relevantes e importantes para a nossa edificação nessa noite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo começa com 4 palavras. Se o meu povo. É óbvio que o contexto atual que nós estamos vivendo em 2020, esse contexto de pandemia, isolamento e etc., é bem diferente do contexto da passagem. Lá no caso da nação de Israel, eles foram escolhidos por Deus como representante como nação para as nações do mundo, e eles seriam penalizados como um todo, seriam penalizados como nação, caso não buscassem a Deus de acordo com a lei, de acordo com os profetas, de acordo com todo o trabalho que Davi e Salomão fizeram aqui para oficiar o templo e etc. Nós, hoje em dia, nós não temos uma nação consagrada ao Senhor. Esse negócio de Brasil para Jesus e qualquer outro país para Jesus, eu particularmente eu não acredito nisso. O contexto é diferente. A igreja de Deus hoje no mundo é o povo de Deus, né? A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então nós sofremos indiretamente e até diretamente as consequências dos erros que acontecem no mundo. Violência, corrupção, que nos afeta bastante, né? Como cidadãos, e outros males. Mas se tem algo que pode e deve fazer a diferença nesse mundo, é o povo de Deus. E o povo de Deus hoje em dia não é uma nação específica com uma lei civil
como no caso de Israel do Antigo Testamento. O povo de Deus hoje, no mundo, é a sua igreja, a igreja de Deus. Nós estamos aqui nesse mundo para sermos os representantes do Senhor Deus. Então, apesar dessas diferenças contextuais, a gente pode muito bem aplicar isso para as nossas vidas hoje, como o povo de Deus que tem condições e o poder do Senhor para clamar e orar para que esse mundo melhore. E além de clamar e orar, sermos ferramentas de Deus nesse mundo para que ele seja um lugar melhor. Há muitas igrejas que fazem atrocidades, coisas muito ruins, né? Coisas muito tristes. Mas a gente sabe que a igreja é muito importante no mundo. A igreja de Deus é extremamente importante no mundo. Tem muitas igrejas locais, né, que fazem coisas erradas. Mas a igreja de Deus é bênção para esse mundo. Se o mundo é difícil desse jeito, com a presença dos cristãos, imagina se tirar os cristãos do mundo como não vai ser. E um dia isso vai acontecer. E as pessoas vão realmente perceber a grandeza da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós somos povo de Deus. E o que mais nós podemos fazer neste momento, além de buscar o Senhor, que é algo que a gente sempre tem que estar fazendo, orando mais, nos debruçando mais diante da palavra de Deus, é principalmente clamando, orando, buscando a Deus para que essa situação possa passar. Deus está trazendo juízo para esse mundo. Para quem lê a Bíblia, conhece o Apocalipse, o que está acontecendo era esperado. Então eu particularmente estou tranquilo, eu não estou temeroso. Guerras, pestes, fome, todas essas coisas foram prometidas na palavra do nosso Deus e vão acontecer, e a tendência é piorar. A gente só não pode ficar preso às coisas deste mundo e viver como se Jesus não fosse voltar. Então é um momento da igreja despertar também. Ficar menos preso às coisas deste mundo e ter os nossos olhos fitos na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde lá na glória é que nós teremos paz de fato e estaremos na nossa verdadeira nação celestial. Então, irmãos, é o momento da igreja, o povo de Deus, se colocar cada vez mais diante do Senhor e se preparar. E a passagem ainda continua: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Essa é uma expressão extremamente interessante. Quando eu era mais novo, eu sempre lia essa expressão e achava estranho. O que significa isso? Que se chama pelo meu nome, né? E eu, particularmente no meu caso, quando eu acabei entendendo a mensagem do Evangelho, entreguei minha vida ao Senhor Jesus e selei esse compromisso pelas águas do batismo, eu não tenho mais o nome que eu tinha antes como chamamento. O Renato, ele morreu naquela época, há 15, 16 anos atrás. E é claro que o meu nome ainda consta nos meus documentos, consta na minha certidão de casamento, por exemplo. Eu sou conhecido humanamente pelo meu nome de nascimento. Mas quando eu entreguei minha vida para o Senhor e selei esse compromisso pelas águas do batismo, eu morri para mim mesmo. Eu não existo mais. E eu sou chamado por um outro nome. Eu sou chamado pelo nome de Cristo. Ele colocou o nome dele em mim. Ele colocou a paternidade dele em mim. Ele me adotou. No meu registro espiritual tem o nome de Deus. Então eu não sou chamado mais pelo meu nome. Eu sou chamado pelo nome do meu Senhor. E é isso que essa passagem está dizendo, né? Não temos mais o nome de antes como chamamento, mas agora os salvos no Senhor são chamados pelo nome dele. Como está lá em 2 Coríntios, né? As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, irmãos. Então nós só somos chamados pelo nome de Deus. Nós somos despertados por as coisas de Deus. Aquilo que nos atrai, que nos chamam a atenção, são as coisas na qual o nome que a gente tem. Se você ainda tem um nome, uma identidade mundana e secular, são as coisas do mundo que vão te chamar, que vão te atrair. Mas se você tem um nome de Deus, se você é verdadeiramente um cristão, o que vai te chamar são as coisas ligadas ao nome de Deus. E é para a gente refletir isso. Então, quanto mais nós formos participantes da santidade do nosso Senhor Deus, mais a gente vai ser chamado pelo nome dele, e mais as coisas dele e ele próprio nos atrairá, chamará a nossa atenção. Por isso que nós somos a igreja chamados pelo nome de Deus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.
Depois de usar essa expressão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e aí vem uma expressão muito interessante que é repetida, é recorrente na Bíblia, só que com certeza é uma necessidade atual, muito atual e constante da igreja evangélica brasileira. Eu posso falar da brasileira, que é a que eu conheço por pesquisar, por ouvir e conhecer mais. Humildade, irmãos. Humildade. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, obviamente significa tornar-se humilhado, subjugar, reduzir ou render-se à obediência. Não é simplesmente dizer Senhor, Senhor, levantar as mãos e fazer pequenos atos religiosos, mas é verdadeiramente render-se, reduzir-se à obediência. Senhor, eu não sou nada, o Senhor é tudo, e eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero ser atraído pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. Isso é humildade. E essa humildade nos leva a abandonar os nossos pecados. A gente vai ver mais à frente. Infelizmente, o que muito tenho visto são evangélicos, como eu sempre repito e volto a dizer, altivos, arrogantes, presunçosos, que não aceitam a correção, que não aceitam disciplina, que se acontece algo não perdoa, não é religioso, chega até às vezes a ser fariseu, farisaico, mas não realmente compreendeu o significado de misericórdia quero, não holocaustos, de ser humilde diante do Senhor Deus, irmãos. Então, humildade é fundamental e a igreja precisa disso. E a igreja precisa ser mais humilde no Senhor. E orar, se humilhar e orar. Orar aqui é além de, obviamente, a oração que a gente faz constantemente, mas tem a ver também com intercessão, orar por alguém. É um clamor coletivo pelo todo, não orar somente pelo que eu quero, pelos meus sonhos, pelo meu dinheiro, pelo meu trabalho, pelos meus sonhos, mas é orar pelo todo. É uma oração em nação que Deus está chamando eles aqui. E nós, como igreja, devemos orar não somente individualmente, cada um pelos seus próprios interesses e desejos, mas orarmos uns pelos outros, orar pela igreja, orar pelo corpo e até mesmo interceder pelo mundo. Então percebam que oração, por mais importante que seja, é apenas um ato dentro de tudo aquilo que nós temos que fazer. Oração é extremamente importante, mas não é só orar, é interceder. E a gente vai perceber que tem outras coisas que são extremamente importantes. Na conclusão a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Se humilhar e orar, me buscar. Oh, irmãos, essa expressão é extremamente importante também. Me buscar. Buscar aqui significa desejar, ansiar, perseguir, ir atrás com todas as forças, com todo o desejo, requisitar e até mesmo pesquisar. Pesquisar aqui no sentido de correr atrás e se esforçar pela informação profunda sobre algo. Não é só ler a Bíblia, não é só ler um devocional, não é só ter uma superficialidade, mas é uma busca, uma ânsia, uma perseguição. E é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer que a gente busque Ele de todo o nosso coração. E ainda o versículo continua, e se converter dos seus maus caminhos. Essa expressão significa mudança de pensamento e atitudes. É o que o Novo Testamento vai dizer de arrependimento, né? Que é outra necessidade atual e constante da igreja evangélica brasileira e igreja mundial, irmãos. Irmãos, a gente precisa se converter. Percebe que não é só orar, mas vamos orar para que a situação passe. Vamos orar para que a situação melhore. Vamos orar por isso. Não é só oração. Oração é extremamente importante. A gente tem que orar, mas a gente também tem que buscar ser humilde, clamar, interceder, se converter dos maus caminhos, buscar ao Senhor. Então ore, clame, ore bastante. Mas além de orar, seja humilde. Busque a Deus, se converta dos seus maus caminhos. E aí sim ele diz, ouvirei dos céus. Obviamente Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Como diz a canção, né? Deus está aqui, Deus está em nós, Deus está nos céus. Deus não está só nos céus, mas os céus aqui simbolizam a morada e a grandeza de Deus, que Ele está muito além, muito mais alto e elevado do que nós. Então do céu Ele vai ouvir-nos. Da sua grandeza Ele vai nos ouvir quando a gente verdadeiramente se arrepender, buscar, debruçar, aproveitar esse momento para realmente chorar os nossos pecados, abrir mão dos nossos vícios, colocar diante de Deus, eu não tenho conseguido vencer isso, me ajude, eu vou lutar, Deus. Eu vou lutar contra o pecado, como a gente viu mais cedo. Aí sim, o versículo termina dizendo, perdoarei os seus pecados.
né? E depois do processo de tratamento de Deus, o Senhor nos dá a cura, que é o seu perdão. A gente está atrás de uma cura para essa doença, de uma vacina, mas a principal cura que as pessoas precisam é a cura dos seus pecados, é a cura espiritual para as nossas vidas. Deus perdoa os nossos pecados se a gente se humilhar, se a gente buscar, se a gente se converter, se a gente se arrepender dos nossos pecados e verdadeiramente se converter ao Senhor Deus, né? Se converter dos maus caminhos, se realmente se arrepender, né? Conversão, mudança de direção, perdoarei dos seus pecados, a cura de Deus é o seu perdão e, consequentemente, as 4 últimas palavras do versículo, sararei a sua terra. As consequências da ação de Deus, através da vida de seu povo, é a cura dos problemas da terra onde o povo está inserido. Mais uma vez, lembre, nós não somos uma nação cristã. O Estado é laico, tem muitos cristãos, sejam católicos, evangélicos e espíritas, mas nós sabemos que a nossa nação não é uma nação de Deus, é uma nação secular. Mas a igreja é o povo de Deus e a nossa nação ela é celestial, irmãos. Porém, nós estamos neste mundo. E o apóstolo Paulo fala, e outros apóstolos também, outros escritos, falam para a gente nos submeter às autoridades e orar por elas, para que nós tenhamos vida tranquila e mansa, para viver com toda piedade as coisas de Deus como igreja. Então a gente pode orar, a gente pode clamar, mas a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. A gente precisa buscar ao Senhor. A gente precisa clamar a Deus, nos debruçarmos verdadeiramente diante dele em humildade. E aí seremos perdoados, seremos usados no mundo para que as pessoas possam clamar o perdão do Senhor Deus. E Deus vai sarar essa terra. Ainda que sempre haverá juízo, sempre haverá oportunidades das pessoas se arrependerem, e Deus vai estar chamando o mundo e a igreja dele sempre à reflexão, irmãos. Para a gente concluir, o verso 19 é um aviso extremamente importante. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, versículo 20, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença e a tornarei em provérbio e montejo entre todos os povos. Foi o que acabou acontecendo com a nação de Israel. Não é à toa que existe hoje o Muro das Lamentações, né? O primeiro templo foi destruído, o segundo foi feito no período de Neemias e Esdras, mas depois foi destruído novamente. Então, nós não somos um povo como o povo israelita do Antigo Testamento. Nós não temos uma nação específica que devemos consagrar ao Senhor, mas nós consagramos as nossas vidas a Ele. E como igreja, a gente precisa rever a vida que nós temos vivido diante do Senhor. Orar, mas buscar, se arrepender e viver uma vida rendida diante do Senhor Deus, irmãos. Muitos estão falando em clamor pela nação e pelo mundo, mas entendam que não é só orar, não é só falar com Deus, não é só chamar Deus como um garçom e ter uma lista de pedidos para Ele realizar. Mais uma vez, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, tudo isso é importante no processo. Que você possa fazer isso e refletir nesse versículo 14, não somente nesse domingo à noite, mas ao longo da semana. Como igreja, nós temos um tremendo papel, não apenas de clamar a Deus, mas de viver fiel e obedientes a Ele, sendo um povo nesse mundo chamado para fazer e para ser a diferença. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Pai, obrigado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Ajude-nos nesse período, ó Pai, a fazer o que o versículo 14 dessa passagem de Crônicas nos exorta, a rever os nossos valores, os conceitos, a debruçar-nos diante do Senhor, Pai, nos humilhar, orar, clamar, se converter dos nossos maus caminhos, reconhecer, Pai, a grandeza do Senhor, buscar mais o Senhor ao longo das nossas semanas e ter misericórdia de nossas vidas e desse mundo. Que essa praga, que essa peste possa, Deus, cessar o quanto antes, para que nós possamos, ó Deus, voltar o mais próximo da normalidade possível, mas muito mais evoluídos e melhores como indivíduos e como igreja. Console e conforte as pessoas que estão perdendo pessoas, que têm parentes doentes, esteja com os médicos, que as nossas autoridades, ó Deus, ajude-nos a viver da melhor maneira possível em meio a tudo isso.
Consagramos nossas vidas em Tuas mãos e ajude-nos a aprender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar no meio de tudo isso. Obrigado por essa noite, por essa reflexão e que o Espírito Santo do Senhor complete o que foi ministrado nessa noite, Pai. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome, abençoe a nossa igreja, abençoe nossas famílias, nossos casamentos e ajude-nos a viver aquilo que o Senhor tem para nós, tanto agora, tanto quanto depois, quando tudo isso acabar. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado e amém, Pai. Obrigado, irmãos. Excelente noite a todos e ótima semana na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.